A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui o pastor Rosário Guedes Francisco convosco mais uma vez para mais um dia de bênção, mais um dia de vitória. Saúda alguém ao teu lado, diga bem-vindo nesse lugar, a paz do Senhor esteja convosco. Fala com alguém à direita, fala com alguém à esquerda, saúda, libera uma palavra de bênção, libera uma palavra de vitória, porque a palavra tem poder, a palavra é forte, a palavra é graciosa. Maravilha, maravilha. Que Deus abençoe rica e poderosamente a cada um de vós de uma forma duplicada. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, estamos a falar aqui no treinamento de liderança, aqui na Escola de Obreiros, sobre a vida devocional de um obreiro. A vida devocional. Não estamos a falar dos minutos devocionais, estamos a falar da vida inteira. A vida inteira do obreiro, a vida devocional. A vida devocional do obreiro. Devocional, vamos a dizer, da dedicação, da entrega, da busca contínua. Então, vamos orar a Deus em nome de Jesus. Pai, em tuas mãos, entrego este momento, Senhor. Muito obrigado por nos conceder essa oportunidade de podermos partilhar com cada um dos teus servos, Senhor, a porção da palavra de Deus. Assim, meu Deus, pedimos que venha nos guiar, venha capacitar-me poderosamente para que possa falar com os teus servos, Senhor, acerca desta palavra fiel, inerrante, dessa palavra completamente poderosa. Pai, muito obrigado por tudo. Esteja conosco do princípio ao fim deste grande trabalho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e graças a Deus. Bênção sobre bênção. Meus amados irmãos, vamos abrir já as nossas Bíblias em Salmos de número 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Diz assim a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Em outra versão diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Muito bem. Meus amados irmãos, nós estamos aqui, então, com esta palavra abençoada que verdadeiramente nós acabamos de ler aqui dentro desse texto que fala sobre a palavra de Deus sendo lâmpada e sendo luz. Assim sendo, meus amados irmãos, eu quero partilhar convosco que neste processo do devocional diário, nós precisamos valorizar muito a palavra de Deus. Devemos, na vez passada nós falamos de oração, falamos muito do processo de oração, dos efeitos que a oração faz na nossa vida. Alguém que ora muito, ele atrai a glória de Deus. Alguém que ora muito, ele descobre as ricas, insondáveis e glória de Deus. Quem ora muito, ele atrai a glória de Deus, atrai o poder de Deus, atrai a unção de Deus. Então, se quiser ter unção, começa a orar muito. Se quiser ter graça, começa a orar muito. Entra muito na presença de Deus. E a graça do Todo-Poderoso vai te alcançar. Então, dentro do processo devocional do obreiro, é necessário o irmão entender também uma coisa: a tua rotina de meditação. É preciso criar uma rotina de meditação. Rotina de meditação. Então, sobre meditação, estamos aqui a falar da palavra. Palavra. Repita comigo: rotina de meditação. Glória a Jesus. Então, rotina de meditação significa o que o irmão faz diariamente com a palavra de Deus. Então, pela rotina de meditação, olha o que nós estamos lendo aqui. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Cada passo que eu dou deve ter palavra de Deus para iluminar. A vida se parece como uma caminhada no escuro. A vida se parece com uma caminhada num bosque, numa mata fechada, em que precisamos iluminação.
A coisa que procuras só vai aparecer se tiveres palavra de Deus. A coisa que queres achar na tua vida só vais achar se porventura tiveres palavra de Deus. Porque palavra de Deus usada na tua vida é como luz, é como lâmpada. Eles é que vão iluminar. Certos lugares chegarás se tiveres iluminação. Significa dizer que a luz que brilha em nossas vidas é que vai determinar os passos certos que daremos. Se quiseres dar passos certos, precisas ter uma iluminação. Porque enquanto andas, se não tiveres iluminação, o teu pé pode tropeçar. Muito tropeço que acontece na vida das pessoas é falta de iluminação da palavra de Deus. É falta de Bíblia, é falta de meditação. Muitos caem, muitos tropeçam por falta de iluminação da palavra do Senhor. Dá um pouco tempo na palavra, dá um pouco tempo na meditação, dá um pouco tempo naquilo que é a voz de Deus. Se nós, cada dia, meditarmos, nós teremos força de caminhar e identificaremos rapidamente as armadilhas do diabo. O diabo prepara armadilhas constantemente ao longo da tua caminhada, mas se meditares constantemente, facilmente identificarás o que o diabo está preparando contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus planos, contra o teu futuro. A iluminação, ela alcança o que vem depois de ti. Quando andas com uma lanterna, se iluminares, a iluminação fica em frente e você está atrás. Significa dizer, sempre a Bíblia estará em frente de você. E se você usar a Bíblia, ela vai iluminar o teu caminho. Deixa Deus estar em frente. Deixa a palavra de Deus estar em frente. Só deixamos Deus estar em frente se nós consumimos a Bíblia, se nós usamos a Bíblia, se nós andamos com a Bíblia no nosso coração. Então, lâmpada para os nossos pés é a palavra, luz para o nosso caminho. Desta feita, como é que o obreiro pode criar uma rotina de meditação? Como é que podes criar uma rotina? Como podes melhorar a tua forma de meditar? Escute muito bem. Alguns não sentem saudade de meditar. Alguns não sentem saudade de meditar. Não sente fome de meditar. Ele não sente. Para ele, meditando ou não é a mesma coisa. Isso é problema sério. Significa dizer que o teu estado espiritual está preocupante, está grave. Uma pessoa que não sente, não tem apetite de comer, é preocupante para os médicos, é preocupante para a família, é preocupante para quem o rodeia. É preciso ter fome para comer. Se você não está a ter fome, se não sente fome de comer, fisicamente, vamos levá-lo ao hospital. Assim também espiritualmente. Quando não tens fome de meditar, se não tem aquele desejo, se nada te incomoda quando não meditas, isso é preocupante. Como é que está a tua vida? Será que quando não meditas ficas preocupado? Ou quando não meditas estás bem na mesma? É preciso analisar. A tua rotina vai melhorando à medida em que vais exercitando. Quanto mais exercitas, mais vontade de comer a palavra de Deus terás na sua vida. Então, se nós deixarmos de comer, o corpo fica fraco, fisicamente falando, o corpo fica fraco. E à medida em que o corpo fica fraco, nós vamos nos debilitando. Daqui a pouco, se continuar a não comer, você pode acabar matando o corpo físico. Assim também acontece na vida espiritual. Se porventura deixas de meditar, o teu espírito fica fraco. Muitas vezes, fraqueza espiritual é fruto da falta de meditação da palavra, porque meditação é o alimento do espírito. A meditação é alimento do espírito. Quando te alimentas, o teu espírito fica forte, está a comer, está a alimentar-se. Fala comigo, a alimentação do espírito é a meditação da palavra. Outra vez, a alimentação do espírito é a meditação da palavra de Deus.
Muito bem. Então, significa dizer, quanto mais meditas, mais o teu espírito fica forte. Quanto mais meditas, mais o teu espírito fica robusto. É preciso meditação para que o teu espírito possa se fortalecer cada dia. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Alimenta-te da palavra de Deus. Então, como fazer a rotina? Para fazer a rotina, nós selecionamos três métodos para fazer uma rotina de meditação, para fortalecer a tua devoção com Deus. Já dissemos que devoção é a dedicação diante de Deus. Devoção é dizer a Deus, Deus, a partir de hoje, a minha vida está em tuas mãos para direcionar e para controlar. Quando te pôs no controle de Deus, quando te pôs na direção de Deus, significa que está a ser devoto. E uma forma prática de te pôr no controle de Deus, ou permitir com que Deus controle, ou facilitar o controle de Deus na tua vida, é encher-se da palavra de Deus. Quando te enches da palavra de Deus, terás o temor do Senhor e andarás segundo a sua palavra. Andar segundo a palavra de Deus é deixar-se controlar pela palavra de Deus. Deixar-se controlar pela palavra de Deus é deixar com que Deus te direciona, é deixar com que Deus te dirige, que Deus te guia. Então, se quiser que Deus te controle, que Deus te direcione, é preciso deixar-se moldar pela palavra de Deus. Então, três métodos para poder inculcar a palavra dentro de ti. Primeiro método, quando quiseres melhorar a tua forma de meditação, o primeiro método que selecionamos aqui é o método da leitura bíblica cronológica. A leitura bíblica cronológica. Fala comigo. Leitura bíblica cronológica. A leitura bíblica cronológica é aquela que muitos fazem. Ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, assim, livro por livro. Hoje leu Gênesis, terminou Gênesis, vai em Êxodo, terminou Êxodo, vai em Levítico, e assim sucessivamente até chegar em Apocalipse. Isso chama-se leitura da Bíblia cronológica. Ele está lendo Gênesis, assim que vai lendo, começa a tirar lições para a tua vida. Lê um trecho, tira lições para a sua vida. O que Deus quer que aprendas hoje. Depois de tirar lições, ora para Deus, molda-te na presença de Deus. E amém e glória a Deus. Lições. Isso é meditação cronológica. Livro por livro, capítulo por capítulo, de Gênesis a Apocalipse. A segunda forma, o segundo método, depois deste cronológico, o segundo método é o método de meditação por livro selecionado. Método de meditação por livro selecionado. O que é isso, método de meditação por livro selecionado? É o irmão decidir de seguinte forma: esta semana eu vou meditar no livro ou na epístola aos Efésios. Quer dizer, olha qual é a parte da Bíblia que queres ler. Aqui não é cronológico, não é começar em Gênesis, mas é escolher um livro, ou uma epístola, ou um evangelho que queres ler durante essa semana. Essa semana vou ler a epístola aos Efésios. Ou essa semana vou ler Gálatas. Ou essa semana vou ler 1 Timóteo. Então, toda semana vais te dedicar a ler somente o Timóteo. Ler Timóteo, tirar todas as lições que o Timóteo te oferece. Que 1 Timóteo te oferece. Se for Gálatas, leia minuciosamente. À medida em que vai lendo, o Espírito Santo vai começar a te trazer verdades fundamentais. Toda aquela verdade fundamental que aparecer na tua mente ou no teu coração, deves anotar num caderno ou numa agenda. Porque guardar tudo na memória desaparece. Anota. Estás a meditar, Deus está falando. Aquilo que veres que é uma iluminação na tua vida, anota. Aquilo que for uma verdade fundamental na tua vida, anota. É assim que se medita. É assim que se enriquece, porque depois, num outro tempo, tens que pegar aquilo que anotaste e vai revisando para revigorar a palavra que meditaste na tua vida. Porque é preciso uma revisão constante. É como viatura. Usaste óleo, mas depois tem que revisar de novo.
Fizeste uma revisão hoje, depois de muito andar, tem que revisar de novo, tem que fazer a manutenção da viatura. Também nossa vida espiritual precisa de manutenção. Olha para alguém ao lado, diga assim: a tua vida espiritual precisa de manutenção. Então, faça manutenção. E uma forma boa de fazer manutenção é consumir os versículos bíblicos, as verdades fundamentais que anotaste em algum caderno, anotaste em alguma agenda, quando estavas a meditar sobre um determinado assunto. Então, essa é a meditação por livro selecionado. Seleciona um livro. Essa semana, começa com livros que têm poucos capítulos, para facilmente começar a se acostumar. Começa a meditar com livros ou por meio de livros que têm poucos capítulos. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Efésios, Tiago, Judas, todos os textos que achas, todos os livros que achas que têm poucos capítulos, começa por ali. Porque à medida em que vais consumindo um capítulo, mais um capítulo, mais um capítulo, termina um livro ou uma epístola, vai ver, já terminei um, já terminei outro, depois mais dois, mais três, a batalha será fácil e o processo será prazeroso. Vais começar a te acostumar. Se pegares em livros grandes, depois podes ganhar preguiça ao longo do tempo, porque estás a começar um exercício, a não ser que já tens hábito de meditar mesmo. Mas lembra-se que o hábito de meditar é combatido pelo diabo. Por isso é que muitos pegam a Bíblia e começam a adormecer. Mas na televisão não adormecem. No Facebook não adormecem. Na rádio não adormecem. Em frente de um palco não adormecem. Mas quando vão diante da Bíblia, eles adormecem, ficam com preguiça, não têm vontade. Sabe por quê? Porque Bíblia é espiritual. E o inimigo espiritual luta para que o teu espírito não se alimenta, porque assim ele consegue facilmente te derrotar ou te desviar. Então, medita, faça força. Para meditar é preciso coragem, força, estratégia. É preciso. E o irmão é o candidato, porque quando medita te tornas forte. Se não meditares, te tornas fraco. E o diabo gosta de lutar com pessoas fracas de espírito, porque é só um toque, ele cai logo. Muitos facilmente caem porque não meditam, não se alimentam. Então o diabo facilmente luta. Ele quer pessoas fracas. Ele ocupa as pessoas em muito trabalho, ele ocupa as pessoas com muitos afazeres. No tempo de hoje, as pessoas estão muito ocupadas e não têm meditação. Essa estratégia que o diabo achou nesse tempo, ocupar muito as pessoas para não terem método, não terem tempo de meditar. Não se deixa levar. Medita de dia e de noite, busca. Um dos segredos que Deus deu a Josué para vencer é ter a vida de meditação. Disse: vais conquistar Canaã, mas não se aparta da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Assim farás prosperar. Você quer fazer prosperar a congregação que estás a dirigir? Medita de dia e de noite. Queres fazer prosperar a tua vida? Medita de dia e de noite. Queres fazer prosperar quem te segue? Medita de dia e de noite. Queres conquistar o alcance do teu futuro, os teus projetos? É preciso ter uma vida de meditação. Porque é a iluminação que vai te ajudar a atingir os teus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o segundo método. O terceiro método é a meditação por assunto. Meditação por assunto. Já falamos do método cronológico, falamos do método de selecionar livros para ler durante um período, pode ser durante uma semana, pode ser durante um mês. Vamos supor, Mateus tem 28 capítulos, diz, durante esse mês vou ler todo o livro de Mateus, cada dia um capítulo, Quando chegar no dia 28, terminaste a meditação de Mateus. Mas cada momento que medita, seleciona a verdade fundamental e aplica na tua vida. Aplica, viva aquilo que você meditou. Se você lê um trecho que fala sobre amor ao próximo, você tem que orar a Deus, ajuda-me a amar mais o meu próximo. Se lê uma parte que fala sobre o perdão, você aí aplica: Senhor, ensina-me a perdoar. Ensina-me, Senhor,
porque estás a meditar para ti. Não, alguns têm a tentação, estão a meditar, oh, essa palavra mesmo seria para o fulano. Não é para o fulano, Deus está a falar contigo nesta hora. Então, o terceiro método é meditação por assuntos. Vai selecionar da seguinte forma: essa semana eu vou meditar sobre o perdão. O meu assunto dessa semana é o perdão. Então, eu vou selecionar a Bíblia. Vou pensar o seguinte: vou ler vários livros da Bíblia para eu descobrir o que cada livro fala sobre o perdão. Exemplo, vou começar por Mateus, ou por Efésios, ou por Gálatas. Seleciona primeiro um livro, tudo, ou um capítulo de uma Bíblia. O que esse capítulo fala sobre o perdão? Aí medita. Tudo que fala sobre o perdão, seleciona, põe no teu caderno, põe na tua agenda. Depois vai mais no outro livro, vai em Gênesis. O que a Bíblia fala de perdão? Em Gênesis, aí lê em Gênesis, vê tudo que tem a ver com perdão, seleciona, põe no teu caderno. Aí vai em outra parte da Bíblia, em Mateus, tudo que fala sobre o perdão, seleciona. Depois vai então ver o que é isso, o perdão, vai começar a ver os benefícios do perdão, aquilo que verdadeiramente o perdão traz na vida da pessoa. Pega tudo isso, seleciona. Depois de ver aquilo que é perdão, a razão do perdão, o porquê do perdão, os benefícios do perdão, pega tudo isso, depois de terminar, aplica na tua vida. Vamos supor que queres meditar sobre o batismo no Espírito Santo. Então, durante esse mês, vou meditar somente sobre o batismo no Espírito Santo. Seleciona um texto, vai meditando. O que esse texto fala sobre o batismo no Espírito Santo? O que Atos dos Apóstolos fala sobre o batismo no Espírito Santo? O que Mateus fala sobre o batismo no Espírito Santo? Então, vai lendo. À medida em que vai ler, seleciona tudo que fala sobre o batismo no Espírito Santo. Este é o método por assunto. Bem, este mês eu vou meditar sobre a compaixão. Ou este mês vou meditar sobre casamento. Este mês vou meditar sobre prosperidade. Este mês vou meditar sobre propósito de vida. Então vai meditando. Tens um assunto. Tudo que vai ler na Bíblia, começa a procurar o que tem a ver com propósito de vida. Não, essa semana vou meditar sobre obediência. Então, tudo que vais procurar na Bíblia é obediência. O que a Bíblia fala de obediência? O que a Bíblia fala de obediência no livro de Marcos? O que a Bíblia fala de obediência no livro de Atos? Tudo isso vai selecionando. Então, esses são os 3 métodos para enriquecer a tua forma devocional. Podes selecionar um deles que mais se adequa contigo, que mais facilita a tua vida. É para dizer que todos os métodos têm vantagens. Ali depende da tua melhor adaptação. Ou pode fazer uma fusão, uma mixagem de cada um deles. Então, meus amados irmãos, estes são os métodos: método cronológico, método por seleção de livros e o método de seleção de assunto. Devo selecionar um assunto. E por isso que quando fazes isto, ali vem a capacidade de desenvolver assuntos ou a habilidade de conhecer cada parte da Bíblia Sagrada. Então, meus amados irmãos, depois de falar disto, eu quero agora levá-los em uma outra dimensão, que é a dimensão dos efeitos. Atenção, precisamos saber sobre os efeitos da meditação. Quando o irmão medita, quais são os efeitos? Nós precisamos saber que a meditação gera efeitos poderosos na vida da pessoa. Então, se ela tem efeito, a prática de meditação é a arte de procurar minuciosamente o Senhor através da Bíblia. Procurar Deus até achá-lo, por meio da Bíblia. Procurar Deus. Quando estás a meditar na Bíblia Sagrada, tens que saber, não, eu nesse momento estou procurando Deus até achá-lo. Então não tenha pressa. Tens que procurar um lugar completamente solitário, um lugar que não tenha perturbação nenhuma, que ninguém te chateie, que ninguém te incomode, um lugar em que você vai poder meditar na palavra de Deus sem nenhum problema.
Veja aqui a importância da prática da meditação. Quando nós meditamos, temos em vista importâncias poderosas. Número 1, a prática de meditação nos faz conhecer melhor a Deus. Ouça a pessoa e conhecerás quem é ela. Se quiseres conhecer melhor alguém, é preciso ouvi-la. Gasta tempo em ouvi-la. Sabe por que nós somos comparados à noiva do Cordeiro? Ou seja, por que nós somos noiva do Cordeiro? Homens e mulheres dentro da igreja constituem a igreja e a igreja é chamada de noiva do Cordeiro. Porque a noiva ou a mulher é sensível no ouvir. Ela é sensível no ouvir. Deus deu muita habilidade na mulher em ouvir, interpretar pelo ouvir, decifrar pelo ouvir, analisar pelo ouvir. Quando ela está a ouvir, está a analisar, está a decifrar, está a calcular e depois chega a uma conclusão. Então está dizendo, nós, a igreja, somos a noiva de Cristo, temos que ter uma sensibilidade de ouvir a Cristo. Não podemos só falar pedindo, pedir, pedir. Não, também temos que ouvir a Cristo. Ouvir a Cristo é muito necessário, é muito fundamental. Então, meditar tem uma grande importância em conhecermos melhor a Deus. Quanto mais ouves a Deus, mais conheces a Deus. Quanto mais ouves a Deus, mais entendes o que Deus tem para você. Então, meus amados irmãos, temos ainda a segunda importância, que ela supre a sede do Espírito. Há momentos que você sente vazio. Oh, meu Deus, este vazio, o que se passa? O que se passa comigo? O que se passa no meu interior? Este vazio que sentes no interior é sede do Espírito. Vai meditar, vai orar, dobra o joelho e você vai ver, vai se restaurar. Número 3, outra importância é que nos faz compreender melhor os propósitos de Deus. Eu bem sei que pensamento tenho de vós. Deus tem pensamentos positivos de nós. Só vamos conhecer se nós meditarmos. E também a falta de apetite pode significar doença ou morte. Significa dizer que cada cristão deve buscar vida interior, vida espiritual, por intermédio do pão espiritual, que é a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui alguns conselhos úteis que queremos dar diante da meditação. Primeiro conselho útil é que o desejo de Deus é que cada crente seja um adulto espiritual e não uma criança. Como é que vai ser adulto espiritual? Meditando. Porque a meditação é como tomar leite e comer carne espiritual. Vais crescendo até atingir a estatura de Cristo. Cresça por meio da Bíblia. Olha para alguém ao lado e diga: se comeres espiritualmente, regularmente, vais crescer em nome de Jesus. Se comer mesmo a Bíblia regularmente, vais crescer em nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá, segundo conselho útil que nós temos aqui é que para ter crescimento por meio da Bíblia, o primeiro passo é ler a própria Bíblia. Para ter crescimento por meio da Bíblia, o primeiro passo é ler a própria Bíblia. Como é que vais crescer por meio da Bíblia se não leis a Bíblia? Há quem tem Bíblia, mas não medita nela. É como quem tem muita água consigo, mas não mergulha, não vai ficar limpo. Quando mergulhas, há purificação. Quando mergulhas, há limpeza. Quando mergulhas, há uma tranquilidade. Não escolha, tem que meditar o máximo possível. Procure ler a Bíblia toda e não apenas os textos que você gosta, que te agradam. É preciso ler a Bíblia toda. E outro conselho útil é: tenha alvos de leitura semanal ou mensal ou anual. Tenha alvos. E aqui então eu passo sobre os efeitos da meditação. Quando meditas, você vai ter certeza da salvação. Quando meditas, vai ter certeza da salvação, porque o diabo atua na nossa mente. Vai querer te convencer que você ainda não está perdoado, você ainda não está lavado, você fica com a consciência de culpabilidade dos pecados anteriores, quando a Bíblia diz que já estás transformado, és nova criatura, és uma pessoa de valor. O diabo traz sentimento de inutilidade.
Fala comigo. Eu sou útil, porque Deus diz que eu sou útil. Diga outra vez. Eu sou salvo, porque Jesus já me lavou. Não deixarei que o diabo acuse a minha mente, porque eu tenho certeza da salvação pela Bíblia Sagrada. Salva de palmas, ou fortes palmas para Jesus. Glória a Jesus. Palmas e palmas, mais palmas para o nosso Deus. Olha, o segundo efeito é o convencimento do pecado. Muitos pecados podem estar escondidos, mas quando nós meditamos na Bíblia, a Bíblia diz que a palavra de Deus é espada de dois gumes, que penetra no mais íntimo, no mais profundo do nosso coração. Ela descobre o que está oculto e vai trazer à tona, vai revelar o que está escondido. E quando isso acontece, nós verdadeiramente poderemos nos converter. Outra coisa é vitória sobre o maligno. Quando meditas muito, você terá vitória sobre o maligno. Vitória. Jesus venceu por causa da palavra que estava dentro dele. Jesus venceu no deserto com aquele combate que teve com o diabo. O diabo perdeu porque Jesus estava cheio da palavra. O diabo fazia uma coisa, Jesus dizia, está escrito, é palavra. Ele fazia outra coisa, ele dizia, está escrito, é palavra. Somente a palavra te defenderá nos momentos da tentação. Somente a palavra te livrará de toda a tentação diabólica. Não cairás em tentação por causa de muita palavra. Você pode estar andando em passos falsos, quando vai dar conta, a palavra vai te despertar. Ei, ali não vá, ali está errado. E você vai contornar rapidamente. O que faz ainda a meditação? Purifica a nossa alma. João capítulo 15, versículo 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia. Que a palavra de Deus continua a purificar a vida de cada um. Que a palavra de Deus continua a transformar o ser de cada um. Ela também nos traz confiança e poder na oração. Quando alguém ora muito, ele vai orar. Deus me disseste na tua palavra, se eu orar, me responderás. Senhor, nesta hora, responda ao meu clamor. Você está a orar com certeza, você está a orar com toda a convicção, você está a orar com confiança e vai orar com poder. Na hora de repreender o inimigo, você vai orar com certeza que Deus está te ouvindo, o inimigo está retirando-se por meio da tua oração. É certeza e confiança, é poder. Muita meditação faz com que a tua oração seja poderosa. Você não vai orar no vazio, você vai orar debaixo da palavra, debaixo da certeza. Também a Bíblia, ela traz luz em meio ao caminho e decisões confusas. Quero dizer que há momentos estamos confusos e não sabemos o que fazer. A própria palavra de Deus nos dá luz. Também nós temos o ensinamento e a exortação, ela nos exorta, nos corrige, ela nos faz com que nós andemos muito bem na palavra de Deus. Traz paz em meio às tribulações, traz alegria. A Bíblia Sagrada traz alegria completa e prosperidade e temor. Por meio da Bíblia Sagrada, nós conseguimos, então, ter tudo isso. Certeza da salvação, convencimento do pecado, vitória sobre o maligno, purificação da alma, confiança e poder na oração, luz em meio ao caminho e decisões confusas, ensinamento e exortação, paz em meio às tribulações, alegria completa, prosperidade e temor. Tudo isso vem na nossa alma por meio da meditação. Aleluia. Eu quero terminar com esta porção para falar sobre os quatro compromissos do obreiro com a palavra. Quais são os seus quatro compromissos com a palavra de Deus? Quatro compromissos. Quais são os seus quatro compromissos? Quando nós lemos na Bíblia Sagrada, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 14, nos fala para que nós possamos guardar a palavra. Primeiro compromisso do obreiro é de guardar a palavra. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, fala que devemos guardar a palavra. Guarda a palavra, ela vai te defender. Quem guarda a palavra o guardará.
2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Está a dizer para ensinar a palavra. O obreiro que tem palavra guardada dentro do seu coração, agora precisa ensinar aquilo que guardaste. Porque o que guardaste te fez bem, ensina os outros que também os fará bem. Fala comigo, guarda a palavra e ensina a palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. O terceiro compromisso do obreiro com a palavra é de permanecer na palavra. Permanecer na palavra. Fala comigo, permanecer na palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Diz que permaneça na palavra. Permaneça. Aquilo que de mim ouviste também permaneça nele. Permaneça em vós o bom depósito, permaneça a palavra de Deus, permaneça, temos que permanecer. Todos nós somos convocados a permanecer na palavra. E, finalmente, o último compromisso, segundo o estudo de hoje, que temos para com o obreiro, ou que o obreiro tem com a palavra, é de pregar a palavra. Prega a palavra. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. E aquilo que de mim ouviste, também prega a homens fiéis. Prega a palavra, a tempo e fora do tempo. Prega. Então, temos guardar a palavra, ensinar a palavra, permanecer na palavra e, consequentemente, pregar a palavra. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Eu quero que neste momento o irmão pense comigo, como está a tua vida de meditação? Como está a tua vida? Será que o irmão tem tido fome? Quando o irmão não medita, sente-se preocupado ou fica normal? Nesse momento, vai na presença de Deus e começa a dizer, Deus, venha ativar a minha fome da palavra. Eu quero mais fome, mais sede da tua palavra. Eu quero, meu Deus, que quando eu não meditar, incomoda-me. Venha trazer em mim, Senhor, a preocupação de meditar mais. Eu quero mais ser cheio da sua palavra. Vai diante de Deus. Clame a Deus. Peça a Deus. Clame ao Deus Todo-Poderoso. E Ele verdadeiramente vai poder ajudar naquilo que o irmão está à procura. Diga, Deus, eu quero mais da tua palavra, mais de ti e menos de mim, mais sede, mais vontade de meditar, mais vontade de comer a palavra. Ore diante de Deus, peça diante do Pai Celestial, Senhor, eu quero fome, Senhor, eu quero fome de meditar, ajuda-me a buscar, meu Deus, buscar a tua face minuciosamente por meio da Bíblia. Faça-me valente, ora a Deus, buscando o Pai Celestial, buscando a fome espiritual, buscando a vontade de meditar diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diga também, Senhor, ajuda-me, da glória, para que eu tenha a Bíblia como minha âncora da fé. Diga, Deus, eu quero que no nome de Jesus a Bíblia venha atingir, venha inundar, venha envolver o meu ser, que a Bíblia venha envolver-me completamente. Ora para Deus, diga, Pai, permita que a tua palavra controle os meus pensamentos, permita que a tua palavra controle os meus sentimentos. Eu quero sentir o que a tua palavra me transmitir. Eu quero imprimir o que for da tua palavra. Ore a Deus. Peça com que Deus controle a tua vida por meio da sua palavra. Em nome de Jesus de Nazaré.